Viajando com o Biquíni. Olá! Vamos hoje visitar uma cidade onde a Espanha é mais Espanha, Sevilha. Uma cidade surpreendente, super badalada, turistas do mundo inteiro, mas o auge mesmo de Sevilha, a glória da cidade, foi nos tempos antigos. Uma cidade super antiga, de milhares de anos. Imaginem só que antes do Brasil ser descoberto, Sevilha já era uma grande metrópole. Mas o auge mesmo foi na época do descobrimento, que para nós seria a época da invasão, né? Quando todos esses países que vieram para aqui, para a América, ficaram super ricos a nossas custas, né? Super poderosos. E Sevilha é a margem do rio Guadalquivir, que corta a cidade de leste a oeste. E era nessa época o maior porto ali de toda a Europa. Então, obviamente, todas essas preciosidades, maravilhas aqui da América que eles roubavam, chegavam primeiro em Sevilha e todo mundo, não só da Espanha, como também dos outros países ali em volta, queriam estar ali em Sevilha para ser os primeiros, né, a negociarem, a pegarem essas mercadorias. Então, nessa época, a cidade floresceu muito. Sevilha e Córdoba, ali perto, chegaram a ser as maiores potências ali da Europa Ocidental. E a gente vê isso hoje na maravilhosa arquitetura da cidade. Por exemplo, a maior igreja da Espanha está lá em Sevilha, Nossa Senhora da Sé, um dos maiores templos do mundo também, e outras coisas incríveis. Em 1929, quando teve a exposição ibero-americana, também Sevilha, como aqui no Brasil, em todos os países, quando tem uma Copa, uma Olimpíada, eles fazem, constroem, né, monumentos incríveis, coisas monumentais. Lá eles construíram a Plaza de Espanha. Impressionante, 50 mil metros quadrados, com uma arquitetura, né, assim, variada, né, muitos estilos diferentes, uma coisa incrível. Ou seja, viajar para Sevilha, a gente tem uma aula de história, né, da nossa história ocidental, de geografia, de arte, de arquitetura, de cultura. Solta aí as imagens de hoje, Fê. Sevilha, então, é a capital da província de Sevilha e da comunidade autônoma da Andaluzia. Tem mais de 700 mil habitantes e é a cidade mais populosa da Andaluzia, a quarta da Espanha. Só não é a maior que Madrid, Barcelona e Valência. Foram os mouros que deram nome à cidade. Primeiro era Eslibilia, depois sabe que esses nomes vão mudando, Eslibilia, até ficar Sevilha. É uma cidade de 3.000 anos. Esse foi o primeiro núcleo urbano fundado por Hércules, a sudeste da Península Ibérica. Em 711, Musa ibn Nusayr, um muçulmano, mais o seu filho e um exército de 18 mil homens cruzaram o Estreito de Gibraltar, que a gente viu aqui no outro programa, e conquistaram então Sevilha e outros lugares ali por perto. Essa é a igreja aí monumental, é a igreja da Sé, super famosa. Ela foi construída em cima de uma mesquita muçulmana, porque a gente sabe, né, que quando um poder cai e o outro assume, eles terminam com todos os outros símbolos, né, do poder anterior. Então essa catedral aí é incrível, filas e filas de turistas para visitá-la. Ela é a maior da Espanha, igreja da Espanha, e o terceiro maior templo do mundo. Mas Sevilha, nos anos de 1023 e 1091, ficou muito poderosa sobre o domínio desses mouros. A gente sabe que os mouros, eles ficaram na Espanha 700, alguns autores chegam a dizer 800 ou mais anos. E a gente pode então ver, né, toda essa influência na arquitetura, nas artes em geral, muito forte ainda aí na Andaluzia, principalmente no sul da Espanha.
Mas nessa época também, lógico, tinha os problemas, né? Era um lugar muito estratégico, mas Sevilha, junto com Córdoba, eram as cidades mais importantes ali dessa Europa ocidental. Aí a gastronomia também é importante em Sevilha, paellas, comidas deliciosas e esses doces que eles fazem aí também, que são muito emblemáticos aí da cidade. Depois dessa época dos muçulmanos, a gente sabe que os cristãos foram reconquistando a Espanha, né? Então veio Fernando de Castela, né, Isabel, e aí mudou muito, a cidade mudou muito quando os cristãos dominaram. Esses bancos aí são muito interessantes, eles de azulejo, eles representam 52 províncias da Espanha, são 52 bancos muito lindos, e essa aí é uma parte histórica da cidade muito interessante e é cheia de laranjais. Olha só, o maior laranjal do mundo está aí em Sevilha, tem 25 mil pés de laranja na cidade. Isso porque tinha um mito que eles acreditavam que o laranja é a fruta da felicidade. Então, quanto mais plantasse laranjais na cidade, teriam essa alegria, né? A fruta da alegria, essa alegria garantida. E assim foi indo até ficar hoje em dia esse laranjal incrível no meio da cidade. Mas os reis cristãos, eles mudaram, né, a cara da cidade. Aí, de novo, a catedral, né, Santa Maria da Sé, ela é muito bacana. A Sevilha foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987, porque além de todas essas belezas, essa catedral maravilhosa, nesse mesmo quarteirão aí tem a Fortaleza Real, a cidade também é toda rodeada de jardins e parques, né? E a gente vê um pouco árabe, um pouco renascentista, neoclássico, todos os estilos aí misturados. Com a reconquista do Novo Mundo em 1492, então foi o auge de Sevilha. Porque como era o rio ali, era o maior porto nessa época, era o maior porto da Espanha, então todos os países ali perto faziam um consulado lá em Sevilha. Tinha consulado, imagina, nessa época, antes do Brasil ser descoberto ainda, a cidade já tinha mais de 100 mil habitantes, era uma grande metrópole, e consulado de todos os países ali em volta, então se tornou um centro multicultural, né? Aí a gente está vendo as ciganas, né? Elas leem as mãos aí, ficam aí nesses lugares mais turísticos, com esses raminhos ali de arlequim, e ficam lendo a sorte ali nas ruas. Mas a cidade, então, ela teve um florescimento muito grande das artes, arquitetura, escultura, pintura, literatura. Ela teve um papel muito importante no século do ouro espanhol. Depois disso veio a decadência, né? Como toda a Europa, no século 17 e 18, teve a crise econômica, né? Teve também inundações, calamidades, epidemias que matavam de uma vez 60 mil pessoas. Imagina, em 1649, 46% da população foi dizimada. De 130 mil, passou para 70 mil, a famosa gripe espanhola. Depois ela também foi uma cidade convento, que a gente vê muitas igrejas e conventos na cidade. Em 1678 ela tinha 45 mosteiros de frade e 28 de freiras. Tinha também franciscanos, dominicanos, agostinhos, jesuítas, tudo ali. Também os judeus foram, nessa época, quando os cristãos tomaram conta de novo, né, o Fernando de Castela, muitos judeus foram morar ali, fugindo ali de Toledo, do Tejo, das outras regiões ali por perto. Esses judeus, os mais influentes, eles, quando teve o reparto da terra, eles receberam terras, mas a gente sabe também que tinha muita rivalidade entre eles e os clérigos, e também a gente sabe que os judeus, eles despertam muita inveja, né, pela destreza que eles têm nos negócios. Então depois eles foram expulsos. Muita história aí em Sevilha para a gente ver. E continuando aí pela cidade, a gente vê, né, todos esses estilos, né, de todos os tipos. A Espanha toda assim, né? A Espanha
é um dos principais economias da Europa, né? Tem 45 milhões de habitantes e uma cidade que é a cara da Espanha, com certeza, é Sevilha. Há essas ruazinhas estreitas, né? Característica de todas essas cidades europeias que são muito bem conservadas, né? A gente vê aí os azulejos e essa mistura, né? Essa miscelânea de estilos diferentes, né? Influências árabes, todo esse dinheiro, toda essa riqueza que entrou aí nessa época do descobrimento aqui do Brasil, todo esse ouro, né, que roubaram aqui da gente, a gente pode ver hoje ainda aí nessas cidades todas. Toda essa riqueza na arquitetura e dentro desses museus que tem aí. Em 1929, quando teve a exposição ibero-americana, então também contribuiu, né, para mais com a arquitetura da cidade, que já era tão interessante, tão rica, né, por causa de todos essa história, né, tão antiga. Na verdade, Sevilha, ela começou, né, dizem, há 3.000 anos atrás, né? Aí eram os fenícios, cartagineses. Nessa época ela chamava Spal. Aí depois foi para Espalha. Aí vieram os romanos. Os romanos, como sempre, eles latinizaram o nome. Aí depois vieram os visigodos, vândalos, visigodos, e foi mudando. E você vê que a importância árabe aí, que o nome que se conservou, Sevilha, é o nome árabe, né, que foi dado pelos mouros. Aí a gente, né, vê muito esses parques aí lindos serem usados como para fazer fotos de noivas, são muitos passos, esses carruagens também com cavalos, é um passeio bonito pela cidade, por esses parques lindos, super bem conservados, é bonito a gente ver as laranjas ali no meio, e é uma cidade muito bacana, cada vez mais visitada, desperta mais interesse, justamente por ela ser já uma cidade emblemática da cultura espanhola. E aí também, como toda Andaluzia, tem as touradas, né, tem a dança flamenga, tem, né, os leques, né, que é outro emblema da Espanha que a gente vê o tempo todo as pessoas, e essa natureza exuberante, essa plaza de Espanha aí que a gente está se aproximando é o Parque Maria Luísa, né, um parque imenso, e todo esse complexo aí, então da Plaza de Espanha foi construído em 1928, né, para a exposição que era em 1929. Isso aí é um exemplo marcante do regionalismo na arquitetura, que mistura elementos da neorrenascença, os mouros e outros estilos da época e da arquitetura da época, Art Deco, Neo-Barroco. São 50.000 metros quadrados essa Praça de Espanha. E aí então é uma aula, né, mesmo de história, arte, geografia, um espaço suntuoso que rende também milhões de fotografias. Essa obra aí é do arquiteto sevilhano Aníbal González, muito famoso, né? A Espanha é cheia de arquitetos maravilhosos, o Gaudí e tantos outros, e sua construção começou, na verdade, em 1914 e só terminou 14 anos depois, em 1928. E essa forma circular que tem aí, edifício principal que a gente viu ali, ele simboliza o abraço da Espanha, que foi anfitrião dessa exposição, em direção ao rio, né, Guadalquivir, que a gente vai ver que está logo ali na frente, que era o rio que saía então para as Américas. E aí tem tijolo à vista, azulejo, mármore, cerâmica, tem também 4 pontes que cruzam esse canal aí, que elas representam os 4 antigos reinos que se uniram para formar a Espanha. Dizem que por alguns momentos 1000 homens trabalhavam aí nessas obras, né? E foi cenário já de diversos filmes, né? Jornada nas Estrelas, Laurence da Arábia e muitos outros. E esse parque aí em volta, ele é o pulmão da cidade. Ele foi primeiro um jardim privado do palácio e depois ele foi doado ao povo pela infanta Maria Luísa, daí o seu nome. E aí está o rio Guadalquivir, esse rio incrível, tão famoso, que corta Sevilha de leste a oeste.
Esse rio aí, na época dos visigodos, né, ele foi desviado. Vamos dizer que também, só estou falando coisa boa de Sevilha, mas tem uma parte feia da história. A Inquisição também teve aí, muitas pessoas queimadas aí nesse cenário aí tão maravilhoso no centro da cidade. E foi uma época, né, terrível por toda essa parte aí da Europa, principalmente a Espanha. Essa torre aí, olha só, é de 1221, né? E assim, por toda a cidade a gente vê, né, os Flamengo, né, que é muito importante aí da Andaluzia, muitas referências e é uma cidade muito bacana que vale a pena ser visitada. Quem não conhece Sevilha, é uma cidade que traz muita informação pra gente de como era a vida, né, nessa época aí, há centenas de anos atrás e até milhares de anos atrás. E aí então isso daí em volta do rio Guadalquivir tem todos esses monumentos fantásticos. Essa é a Universidade de Sevilha, também importantíssima. É uma universidade que atrai estudantes do mundo inteiro. E aí a bela dança flamenga. De repente a gente está andando pela rua e tem essa mulher, essa bailarina aí, nos mostrando também um pouco da cultura. E a gente tem, né, muitas informações também, né, a música, as roupas, muito bacana. Hoje a gente vai ficando por aqui com essas imagens aí do Arqueoduto Romano, né? Uma lembrança dos romanos que estiveram aí também. Eu hoje vou ficando por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro. Quem perdeu algum programa, esse programa ou algum outro que vocês queiram ver, já sabe, no YouTube, só colocar Mônica Magalhães, Viajando com Biquíni, TV Floripa, e lá tem muitos programas de muitas cidades para vocês verem. E é isso.